com Daniel Martins e mais informações para nossa audiência. Diga, Daniel. Wellington, a gente fala agora sobre a Polícia Federal que intimou o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, para prestar depoimento em uma investigação que apura suspeitas de pagamento de vantagens indevidas envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro. O interrogatório do ex-líder do governo Lula no Senado está previsto para ocorrer no dia 7 de agosto. Por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o parlamentar foi alvo de mandados de busca e apreensão e também de uma ordem de restrição de atividades econômicas. A Polícia Federal investiga um possível vínculo entre o entorno familiar de Jacques Wagner e suas empresas, com outros nomes conectados ao liquidado Banco Master. A corporação afirma investigar o suposto recebimento de benefícios econômicos indevidos, direta ou indiretamente. Edu, Jacques Wagner agora intimado pela Polícia Federal, vai ter que prestar esclarecimentos em relação às suas conexões com Daniel Vorcaro e o caso Master, que envolve uma teia muito grande aí de pessoas envolvidas nesse caso, mas que pega em cheio o agora ex-líder do governo Lula no Senado. Sim, Wellington, até porque foi também revelado ontem que ele tentou vender um terreno, Parece que quando ocorreu a operação, ele ficou, obviamente, tendo essa informação, e nessa prévia ele tentou vender um terreno aproximadamente de 15 milhões de reais. E isso seria, sim, ocultação de patrimônio com obstrução do curso do processo. Isso são crimes, tá? Até cabe uma preventiva, já caberia uma preventiva contra o senador. Mas a gente sabe que no regime, a isonomia está prejudicada. Então, agora, vamos ver qual será o esclarecimento que ele prestará. Lembrando a reunião que ele teve com o Lula, que os dois saíram de forma muito tranquila, segundo as declarações dele, que tem um comum acordo, um completo apoio. Teve parlamentar do PT saindo em defesa do Jacques Wagner. Ninguém soltou a mão do Jacques Wagner envolvendo o PT, e ele era uma figura importante, tanto no estado da Bahia, a Zizi pode falar com mais propriedade que eu, tanto no estado da Bahia, que foi uma liderança importante, inclusive com essa parceria com o Rui Costa e toda aquela situação do crédito cesta, que todo mundo já sabe como que funcionou, foi graças ao Jacques Wagner, o decreto do Rui Costa. Então, você já começa a ter de uma forma muito nítida, os personagens vinculados ao PT da Bahia, no início até, na base de todo esse escândalo do Banco Master. Então, vamos aguardar aí o esclarecimento que ele prestará, lembrando que ele falou que está muito tranquilo, e o Lula o recebeu e ainda o recebe de forma amigável, que está confiante na inocência dele. Vamos ver, uma pessoa que, em véspera da operação, ou após a operação, melhor dizendo, visa vender um terreno de 15 milhões de reais, no mínimo estranho, e inclusive pela precisão temporal, Wellington. Zizi, agora a PF parte para cima, pelo menos ao que a gente espera, para tentar entender as conexões do Jacques Wagner com esse esquema do Banco Master. Interessante, A gente que sempre fala que tem uma PF que cumpre as ordens judiciais e que faz investigações reais, que são esses policiais federais que fizeram concurso e que honram exatamente as suas funções, e essa PF está indo para cima dos atores ligados ao governo Lula, que estão nesse grande esquema que é o Banco Master. Então, a gente vê aí exatamente ela atuando seguramente pelas ordens do ministro André Mendonça, a quem cabe no Supremo lidar com o caso Master. Mas sobre Wagner, sobre Jacques Wagner, e tudo isso que se tornou esse escândalo que talvez, em proporções, seja o maior que o mundo já viu, Porque o Brasil, assim, essa questão de fraude bancária não tem nada igual ao que o Master fez, em relação ao fundo garantidor dos bancos. Não, é coisa de mais de 50 bilhões e não tem nenhuma notícia no mundo que dê conta de uma proporção dessa, de rombo, não tem. E isso nasceu na Bahia, então vocês já estão vendo pelo meu sotaque de onde eu sou, esse sotaque de Ivete, de Cláudia Leite. Então, eu sou realmente aqui da Bahia e também atuo dentro do Estado como servidor, então eu vou ter um limite na hora que eu vou falar aqui agora.
Mas o que se sabe que foi noticiado é que desde do governo Wagner começam essas tratativas e elas são exatamente, elas realmente são oficializadas no governo Rui Costa. O que acontecia? Aqui na Bahia tinha uma estatal chamada Cesta do Povo. Era uma coisa remanescente ainda dos governos ligados à ACM, que era uma espécie de supermercado, bem barato, bem mais barato do que os supermercados normais, porque ele era subsidiado. E que assim as pessoas compravam especialmente itens de subsistência, e itens de farinha, arroz, açúcar, num preço mais barato do que compravam no mercado. Então, o Cesta do Povo era conhecido como uma espécie de intervenção do Estado na economia para baixar preços e também como um supermercado mais barato para as pessoas que tinham mais dificuldade financeira. A Cesta do Povo foi perdendo, foi não conseguindo mais dar conta dessa sua missão originária. E aí o que acontece em certo momento no governo Rui Costa, a Cesta do Povo é privatizada. Eu lembro de ter comemorado isso e falado, inclusive para minha família, gente, que coisa incrível, o PT está privatizando, né? Que aqui para nós não existe o PT privatizar, vamos combinar, né? Então, o PT é totalmente anti-privatização, mas fez a privatização da Cesta do Povo. Mas eu sabia que essa privatização era uma privatização diferente. Porque a Cesta do Povo, a privatização da Cesta do Povo significou a criação do Credicesta, que era um cartão em que se fazia consignação com os salários dos servidores que faziam empréstimo. Num certo momento, isso virou a única forma de se fazer consignação do servidor estadual. Então, virou para esse banco, para as pessoas que cuidavam desse crédito consignado. É só lembrar que crédito consignado é aquele empréstimo que você faz e é descontado direto no seu salário. Então, é super seguro para o banco que faz o consignado. Então, esse crédito consignado aconteceu, somente só se podia fazer por essa via. Então, como há muitos servidores no Estado, eu estou falando de uma casa de 500 mil pessoas, né? Então, é servidor pra caramba, é uma carteira bem grande. E daí em diante é que o Master começou, o que era o Master, né? Porque ganhou o nome depois. O que era o Master começou a ganhar proporções. Então, isso se repetiu em outros estados e municípios como uma fórmula de sucesso. E aí, nesse contexto que o PT da Bahia começa a se beneficiar desse esquema, né? Então, a gente está vendo aí, agora, anos depois, o senador Wagner, que foi governador do estado por 2 vezes, já é senador também do estado, você vê agora aparecer como foi, né, que o ex-governador, atual senador Wagner, se beneficiou dessa questão relacionada ao Master. E detalhes, com certeza, virão dessa investigação que a PF do bem está fazendo junto com o ministro André Mendonça, Wellington. Pessoal, presta atenção nisso porque é de utilidade pública. Tem muita gente ainda que não sabe como resgatar valores que você pode ter lá no Banco Central. São mais de 10 bilhões de reais que estão lá. É muito dinheiro. E existem pelo menos 7 formas diferentes de resgate que você nem imaginava ter. Vários seguidores aqui do canal já resgataram. E valores bons. Não deixe esse dinheiro para esse governo de esquerda antes que tirem o seu direito. Deixei o link aqui, logo abaixo na descrição e um QR Code na tela para você que está acompanhando através da TV. Acesse agora! Agora, o que chama a atenção, Zizi e Edu, é que a gente sabe, e a Zizi trouxe muito bem, explicou a questão do Credicesta e esse modus operandi do Banco Master em atuação conjunta com o governo do estado da Bahia, na figura do então governador e agora ex-líder do governo Lula no Senado, que mostra que não tem limites para uma atuação criminosa como foi a de Daniel Vorcaro e a da instituição, né, que ele comandava, que era o Banco Master. Eu me recordo, Edu, que em algum momento as investigações mostravam, e a Zizi também fala sobre isso, que os servidores não conseguiam tirar esses empréstimos
dessa instituição. Eles não tinham essa possibilidade, tinha que continuar pagando ali. Hoje em dia existem vários mecanismos que você transfere essa dívida de um banco para o outro, de uma instituição para outra, com muita facilidade, inclusive. Mas a forma bem costurada ali com o governo do estado era não permitir que os servidores sequer pudessem sair dessa bola de neve criada a partir desta parceria do governo do estado com o Banco Master, né? Não te ouço, Edu. Perdão. Agora sim. Perdão. Sim, foi por causa do decreto do então governador Rui Costa que ficou preso, né? Os servidores ficaram presos a esta instituição, né? Violando desde já, a prerrogativa, a escolha do servidor público, né? De ele migrar, igual você já fez bem a introdução, de migrar para uma outra instituição bancária, né? Para que seguisse, né? Oferecesse melhores preços. Você deixando amarrada a instituição, está muito claro um favorecimento. Qual o interesse que o governo do estado teria em deixar concentrado o empréstimo consignado dos servidores do estado da Bahia envolvendo o que seria o Banco Master? Qual é o interesse do governador nesse sentido? Imagine você em casa, acaba, né, com o governador do estado de São Paulo, dando como exemplo aqui, Tarcísio, ele decide que todo mundo tem que ficar vinculado ao banco, sei lá, o Banco Santander. Você não pode, os servidores, contrair empréstimo nem migrar um empréstimo, né, a dívida para outro banco. Você não pode fazer isso, mesmo tendo benefícios de concorrência, de melhores taxas, de maiores favorecimentos para quitar o seu empréstimo. Você não pode fazer isso por força de decreto. Para mim está muito claro, porque não, é uma questão sine qua non. Não existe meia fome, meia entrada, eu estou metade do meu corpo no corredor e metade no quarto. Não existe isso. Ou você está no corredor ou você está no quarto. Não existe o entendimento diverso ou relativo diante de um decreto com este fim. O fim do decreto, ele não tem nenhuma relativização, algum sofismo. Ele está muito claro que é para concentrar os consignados servidores públicos do estado da Bahia no Banco Master, sem possibilidade, sem faculdade, né, de você migrar para outra instituição bancária. Para mim está muito claro o favorecimento nessa questão. Vamos considerar, na verdade, vamos desconsiderar o que nós já sabemos do Banco Master. Mesmo sendo, vamos colocar que fosse uma instituição séria, uma instituição sem qualquer problema de fraude, ainda assim seria um absurdo essa situação. Porque você está violando o direito de escolha do devedor, né, o direito da concorrência também das instituições bancárias. Você acaba favorecendo uma. Então, aí eu concluo meu raciocínio. Por que, num cenário que eu desconsiderei a reputação do Banco Master, mas agora eu considerando, por que o governador, então governador à época, Rui Costa, do PT da Bahia, ele emitiu um decreto para concentrar esses empréstimos vinculados a uma instituição específica? Eu não vejo nenhuma outra forma senão um favorecimento para este fluxo que culminou, agora nós estamos sabendo, do escândalo do Banco Master, Wellington. Pois é, existia um favorecimento para o Banco Master que, sob, como nós estamos discutindo aqui, inclusive às vezes até o sofrimento de muitas pessoas, né, que penam ali para pagar um empréstimo como esse, que tinha taxas, segundo as investigações, mais altas do que a praticada no mercado, enfim, uma condição que para o servidor não era boa, não era positiva. E que mostra também, repito, a ingerência do governo estadual. A Zizi até usou um termo legal, né? O PT privatizando. Chamou a atenção até daqueles que entendem e não veem no PT essa característica. Mas aí depois se descobre, tempos depois, qual era a real intenção, né, Zizi? Pois é, né? Para mim, eu repito isso sempre. Para mim foi uma surpresa imensa, porque trabalhando, atuando dentro do próprio Estado e sendo, né, alguém que observa o comportamento do PT há muito tempo, ele privatizar, você vê que Lula, ao contrário, né? Lula quer pegar a Vale de volta. Imagine, a Vale, que é um caso de privatização de absoluto sucesso, ele quer pegar de volta. Imagine, assim, a Bahia
E na época eu falei assim, meu Deus, será que tem um liberal, um social-democrata, pelo menos, né? Porque eu sabia que era esquerda. Dentro do PT, quando o Rui Costa fez isso, poxa, que coisa diferente. Eu cheguei até a elogiar, eu falei, meu Deus, né? E a gente vê depois isso acontecendo. Mas, assim, a notícia de muita gente que ainda pena na justiça para poder reaver esse dinheiro, né? Tem muita gente, a coisa na casa dos milhares, por causa desses juros extorsivos que foram praticados. Então, eu conheço advogados, pessoas que estão atuando em causas atrás desse dinheiro. Então, foi alguma coisa muito ruinosa para vários servidores no Estado. E, assim, é uma maneira de fazer que, assim, que deixa claro um favorecimento, deixa claro uma proximidade suspeita, né? Como é que você, usando a sua caneta de autoridade, você obriga a que os servidores só tenham esse tipo de consignado? Né? Como é que você faz isso? Como é que você, sendo governador, usando a sua prerrogativa, né, faz com que os servidores só escolham uma atividade, uma instituição financeira, né, que tem aí tantas, e você está diante de uma quantidade imensa para você escolher, e por isso elas competem no mercado, né? Justamente porque são várias, né? Então, fica difícil a narrativa do PT vencer a realidade que mostra que foi escolhida uma instituição, e essa instituição recebeu mais benefícios que as outras, porque uma coisa é você privatizar, na hora que você privatizou e tem um edital, e aquela empresa ganhou para a privatização, ela pega aquele ativo e usa aquele ativo agora na área privada. Então, aquela antiga cesta do povo ia virar um supermercado, outra coisa que ele pudesse fazer com os imóveis, né? Que eram muitos, inclusive, em lugares bastante estratégicos dentro das cidades nos estados. Então, ele poderia usar, vender para um supermercado, coisa do gênero. Não, mas aquilo se tornar uma atividade financeira, ou seja, já teve uma mudança de finalidade, né? Uma atividade financeira, e aquilo virar algo que é obrigatório para essa carteira de servidores, é uma coisa bastante questionável, né? Então, foi o que foi feito, e aí a gente vê de alguma forma que essa proximidade se manteve com o tempo, não só pelo visto com o ex-ministro Rui Costa, ex-governador, que está pleiteando também vaga de senador, mas também com o senador Wagner, que aí o PT vai e faz aquilo que ele sempre faz, né? Quando o escândalo brota, ele vai e afasta. Ele vai e afasta para parar de falar na imprensa. Né? Então, ele afastou Wagner, que é super ligado a Lula, que foi ministro de Lula, de Dilma, né? Que é alguém que tem uma grande ingerência no governo, ele era líder do governo no Senado. Aliás, a Bahia manda no governo, a Bahia não, o Nordeste manda no governo, porque o Nordeste, de alguma forma, é onde deu certo o PT, né? Deu certo para visão do PT, porque dominar, ocupar o poder e destruir é o objetivo. Então, o Nordeste domina o governo Lula porque ele quer repetir o Nordeste no Brasil, né? Então, assim, a gente vê essa ingerência de Wagner, e você vê essa ingerência, ele saindo de cena justamente para esfriar a discussão sobre o tema, usando essa técnica que o PT sempre usa para casos rumorosos, não é, Wellington? Pois é, geralmente é essa técnica utilizada pelo PT, e a gente tem que ficar atento em relação a isso. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.